Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês. A gente está no último filme em que a gente discutiu o mal-estar na civilização e o poder, então é o último filme do módulo sobre o poder. Sempre tem um filme nacional em cada módulo. Esse foi o filme que nós escolhemos para o módulo Poder. E a gente está mais preparado para uma conversa. Eu vou abrir para Leda Hermann, que é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, falar um pouco sobre o filme, né, Leda? E depois o João vai falar, e aí a gente vai fazendo uma conversa. Peço que levantem a mão, tem o microfone com a Cláudia, que está aqui, ela leva o microfone, se apresentem para a gente saber quem é que está fazendo a pergunta, e aí a gente vai rolando a conversa. A Leda Hermann, ela é psicanalista, ela é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e ela, entre outras coisas, também foi minha orientadora informal no mestrado. Eu não sei quantos psicanalistas tem aqui hoje na sala, mas a Leda ela é viúva hoje de um psicanalista brasileiro chamado Fábio Hermann, que fez uma teoria muito interessante sobre psicanálise. Ela é presidente do CETEC, a teoria que ele fez se chama Teoria dos Campos, e ela é uma teoria crítica da psicanálise. Então, muito do que vem sendo trazido aqui, de certa forma, teve alguma influência do marido da Leda, em nós, psicanalistas mais jovens, inclusive, não é? E que ele trouxe uma visão crítica da psicanálise para nós. Curiosamente, é um brasileiro, ele teria o mesmo nível de qualquer um dos grandes psicanalistas internacionais, tipo Lacan, Bill, Melanie Klein, Winnicott. Ele tem uma teorização muito forte e muito consistente, mas é muito pouco conhecido, porque é brasileiro, fala português, e a gente fica mais excluído, né, desse centro produtor de ideias. Então, vamos ouvir primeiro a Leda, e depois a gente ouve o João, e aí a gente começa a conversar. Bom, boa noite. Eu quero agradecer primeiro a Luciana o convite de estar aqui e a honra de comentar esse filme, cumprimentar o João Weiner, que é o diretor e roteirista também do filme. Eu não tinha assistido o filme na época que foi lançado, me surpreendeu bastante, e eu preparei alguma coisa para falar de um ponto de vista, porque o filme dá margem para a gente pensar uma porção de coisas, né? Um movimento político, um movimento de massas, esse contraste que é posto no filme da preparação da Copa do Mundo, a Copa das Confederações, o protesto do povo, que no fim também é um protesto contra esses acontecimentos, enfim. Mas eu vou centrar o meu comentário na questão das redes sociais. Eu vou ler, porque eu não tenho facilidade assim para estar expondo. Então, vou começar. Ao tentar organizar as ideias para preparar meu comentário, eu tive o impulso de recorrer ao Google, como todo mundo faz, né? E à internet, buscando críticas do filme em alguns sites. Encontrei coisas interessantes e uma coincidência apresentada nessas críticas, a referência a ter sido o documentário lançado em junho de 2014, na mesma época da realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, um ano depois dos acontecimentos que, como objeto do documentário, são descritos e analisados. Acontecimentos cuja ocorrência coincide com a realização da Copa das Confederações FIFA de futebol entre nós. Uma relação que o filme explora. Vou entremear essa exposição com alguns dos comentários encontrados nesses sites. Começo por descrever o início do documentário, que eu achei muito interessante a forma como o documentário começa, para abordar esse ponto de reflexão que eu trouxe, que são as mídias sociais. Então, se vocês que acabaram de assistir, só vou citar aqui, durante a exibição dos créditos do início do filme, já aparecem mensagens que nos informam sobre o contexto desta obra cinematográfica.
Então, aspas. Então, começando os créditos, a gente escuta: o mês de junho começa com muita umidade na maior parte do país, na voz de alguma apresentadora de jornal, em rádio ou televisivo. Isso eu escutei, mas eu não me lembro de ter agora aqui no filme o anúncio da presidente Dilma Rousseff em voz impostada: declara oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA 2013. E continua, né? Estão passando os créditos. As passagens de ônibus vão ficar mais caras a partir de amanhã. Depois, em São Paulo, as passagens de ônibus, trem e metrô vão ficar mais caras a partir de hoje. Passam de R$ 3,00 a R$ 3,20. Depois a gente escuta os manifestantes circulando. Em seguida ouve-se o povo cantando olê, olê, olá, e o barulho de tiros seguidos de gritos ao longe. Termina os créditos, e as primeiras imagens que a gente vê são de um trem circulando e, em seguida, imagens de plataformas de trem e metrô superlotadas. O som que acompanha essas imagens são comentários de usuários de trem, metrô e ônibus sobre as condições precárias de nosso transporte coletivo, referências ao descaso das autoridades competentes e queixas sobre serem muito caras as tarifas, seja R$ 3,00, seja R$ 3,20. Logo aparecem imagens das manifestações de junho. Depois desses créditos, o documentário se inicia precedido de uma tela que exibe grande em amarelo a palavra junho e ao fundo uma cena das manifestações. Corte para outra cena das manifestações e a convocação cantada pela multidão: vem para a rua, vem, contra o aumento, vem. Corte para as declarações de uma das lideranças do MPL, Movimento Passe Livre, na cena de uma das manifestações e já explicando como nasceu o MPL e seu propósito de luta por um transporte público que seja realmente público. Entra, então, o comentário do cientista político Marcos Nobre, explicando que movimentos como o MPL são movimentos que falam da sociedade para a sociedade e não são dirigidos primariamente ao Estado. Isto é inovador. E toca o ponto que eu quero desenvolver. Eu encontrei no site portalintercom.org a seguinte informação: o documentário aborda as manifestações que explodiram em junho de 2013 no Brasil, desde o movimento Passe Livre, passando pelo caos do transporte público, a truculência policial e chegando até o jornalismo cidadão. As manifestações de junho de 2013, com o alcance que tomaram nos dias em que aconteceram e que o documentário testemunha, nos põe diante de um novo meio de comunicação, as redes sociais. O documentário, na forma como ouvi e pensei, nos mostra a força dessa comunicação. Descreve dia por dia das manifestações de junho e entremeia reflexões realizadas posteriormente por intelectuais, jornalistas e líderes de redes sociais. Essa forma em que se organiza o documentário, ao mesmo tempo que nos coloca no centro dessas manifestações, nos apela a pensarmos sobre elas. O documentário não é uma simples denúncia. No site adorocinema.com, sempre que eu leio o bendito nome do site, Adoro Cinema, eu falo Adorno, né? Deve ter alguma relação, né? Então, o site chama adorocinema.com, eu encontrei, aspas, bastante didático, junho segue os acontecimentos de forma cronológica, apresentando as queixas e os fatos dia após dia, do movimento Passe Livre ao caos do transporte público nas grandes metrópoles, da truculência policial à formação educacional e histórica da população. Mais adiante, nesse site, encontrei também: como tanto material em mãos, junho consegue ser uma bela síntese sobre o que foram as manifestações de 2013 em suas várias fases. Chama a atenção a pluralidade de depoimentos vindos tanto de analistas políticos quanto de manifestantes desconhecidos e representantes da mídia ninja, assim como a diferença de ritmo de narrativa entre as duas metades. Se de início há uma câmera nas ruas e foco na população, depois o olhar muda para o ambiente político e suas reações naturalmente mais vagarosas. Então, essas duas partes do documentário também me chamaram bastante atenção, porque ele é uma reflexão o tempo todo, mas na segunda parte é uma reflexão mais ampliada. Quando afirmo que o documentário não é uma simples denúncia, quero referir também o testemunho que dá da força dessa nova forma de comunicação pelas redes sociais, e é aqui que concentro minha reflexão como psicanalista.
O psicanalista Fábio Herrmann, já em meados da década de 1980, em suas reflexões sobre a psicanálise e o mundo em que vivemos, constata o incremento na velocidade das informações ocasionado pelo avanço tecnológico que começava a incluir a internet, na época em seus estágios iniciais. Seu argumento era que o alcance e a velocidade que se instalavam nas informações estava afastando o homem da experiência concreta do conhecimento desse mundo, como, por exemplo, a possibilidade de constatação que o ovo que comemos vem da galinha. Passamos a conhecer o ovo através da caixinha em que vem embalado no supermercado. Argumenta ele que o mundo dado a conhecer pela informação afasta o mundo de seu homem. Perdeu-se a experiência concreta do mundo. O mundo nos chega por informações. Agora, na segunda década do século XXI, testemunhamos outras características dessa forma de comunicação que o avanço do uso das redes sociais proporcionou. Não só rápida, mas agora direta e imediata, e sem intermediação de jornal, rádio ou televisão. Por exemplo, antes das redes sociais, nós nos inteirávamos de um acontecimento, como as manifestações de junho de 2013, pela notícia que vimos posteriormente na televisão ou lida no jornal do dia seguinte. Então, havia uma intermediação entre a notícia, né, o conhecimento, a tomada de conhecimento do que estava acontecendo. Havia uma intermediação muito importante, porque ela permite um ponto de reflexão. Quando a intermediação é direta, imediata, como a das redes sociais, perdeu-se essa possibilidade, possibilidade de um ponto de reflexão. O documentário nos ajuda a pensar como as redes sociais constituem-se nova forma de comunicação. Permite-nos atentar para as características dessa forma de comunicação que, imediata e sem mediações formais, como da imprensa ou de líderes políticos, podem atingir o próprio poder político institucional, como o filme mostra. O documentário, ao longo de sua exibição, demonstra a eficácia dessa comunicação. A forma como ele se estrutura no relato das manifestações dia por dia, né, o começo principal é o dia 11, né, de junho de 2013, e entremeado por comentários de participantes de redes sociais e alguns intelectuais, colhidos depois dessas manifestações, como comentários a elas, mostra como as manifestações intensificam-se e se ampliam em número de participantes, mesmo com as primeiras reações do poder político intensificando a repressão policial. Sabemos que a comunicação pelas redes sociais sobre o que se passava acontecia antes da divulgação desses acontecimentos pela imprensa escrita ou falada. Já, e ao mesmo tempo, eram feitas convocatórias para outras manifestações. A resposta a essas convocatórias também era rápida, como nos mostra o documentário que registra, na sequência dos dias de junho, depois da terça-feira 11, as cenas das manifestações cada vez mais concorridas que se seguiam em São Paulo e depois por outras cidades do Brasil. O documentário foca também a repressão policial violenta dos 2 primeiros dias das manifestações, no testemunho da jornalista da Folha, dada em leito de hospital, depois de ter levado um tiro de bala de borracha que lhe atingiu o olho direito. Depois do terceiro dia de manifestações, os governos estadual e municipal revogam o aumento da tarifa do transporte público e tomam medidas para suster a violência da repressão por parte das forças policiais. Há uma mudança nisso, né? E que, para essa mudança, eu acho que as redes sociais propiciaram muito, mantendo as manifestações e ampliando, né? Penso que a força das manifestações que não se detiveram mesmo com a repressão policial deveu-se a essa comunicação rápida e imediata, sem interpolação de outras instituições intermediárias como a imprensa. Foi a comunicação pelas redes sociais a responsável não só pela continuidade das manifestações, como pelo recuo na violência da repressão policial ordenada pelo poder político estadual e municipal. Os comentários inseridos de intelectuais, como o do historiador Boris Fausto e do coordenador da mídia Ninja, abordam a novidade que a ação das redes sociais representou para as manifestações de junho de 2013. Penso que foram os acontecimentos do mês de junho de 2013 que puseram em evidência e mostraram o potencial de mobilização das redes sociais.
Uma nova forma de comunicação que, além desse poder de mobilização, vem apresentando outras características com importantes consequências que abordarei mais adiante. Voltando ao documentário, em uma segunda parte, foca protestos que vão surgindo ao longo daquela semana, tanto quanto à Copa das Confederações da FIFA, que acontecia no Brasil, como com relação à Copa do Mundo de Futebol em organização, que naquele momento estava em organização e que aconteceria em 2014, aqui. Penso ser este um ponto importante de consideração que o documentário nos apresenta, ou seja, caminhar pela revolta de parte da população em relação à precariedade do transporte público para o surgimento do calor popular contra o grande investimento governamental na organização da Copa do Mundo, investimento que fez surgir magníficos estádios de futebol só utilizados para alguns jogos da Copa e que estão acabando por se deteriorar por falta de uso. Para finalizar, e continuando com as redes sociais, de 2013 a 2018, pudemos acompanhar o papel cada vez mais proeminente que as redes sociais vêm tendo na comunicação sobre os mais variados fatos da vida cotidiana, e agora fazendo circular notícias falsas. Penso que a força que vem tomando as notícias falsas, agora tratadas por fake news, é também devida a essa comunicação pelas redes sociais imediatas sem intermediações. Notícias falsas são mentiras, mas, por carregarem um novo nome e em inglês, amenizam o peso que algo qualificado como mentira sempre teve. E o mais importante, a denúncia de falsidade de alguma notícia é aceita imediatamente nesse processo de comunicação, sem intermediações e também imediatamente tomada como verdade. Perdemos a capacidade de desconfiar. Que pena. Muito obrigada. Bom, gente, queria agradecer primeiro o convite, dizer que é bem legal falar sobre esse filme por essa ótica da psicanálise, de alguma maneira, acho que pode ser bem interessante. Que eu acho que eu estava pensando aqui, enfim, não me preparei muito para vir, mas eu acho que esse filme tem uma característica que faz dele vários filmes. Esse filme, quando ele foi feito, em 2013, ele era um filme. Em 2014, depois da Copa do Mundo, quem assistia, né, porque até então, em 2013, a gente não sabia se a Copa do Mundo ia ser um sucesso, ia ser um fracasso, se ia ter protesto, se não ia, enfim. Tinha toda aquela expectativa. A gente, inclusive, lançou no mês de junho, a gente lançou o filme praticamente durante a Copa, né, achando que iam haver protestos. Mas não foi o que aconteceu, as pessoas se encantaram pelo futebol, na hora que a bola começou a rolar, todo mundo esqueceu dos protestos, enfim. Então o filme, depois da Copa, ele já mudou. Veio a eleição, né, um pouco depois da Copa veio a eleição presidencial, em que a Dilma foi reeleita, e depois da eleição da Dilma, o filme virou outro filme. Depois da eleição da Dilma veio o impeachment, né, e depois do impeachment, quem assistiu o filme entendia esse filme de uma outra maneira. Depois do impeachment, né? Do golpe, perdão, ato falho meu. Depois do golpe, o filme virou uma outra coisa, né? E agora a gente está vendo, né, o Bolsonaro, enfim, a gente está vendo toda essa situação que a gente está vivendo aqui na véspera da eleição de novo. E dá para entender também, acho que ver o filme agora, você entende várias coisas, né, que estão acontecendo agora, do momento em que elas começaram, né? O momento em que elas apareceram, né? Tem aquele dia que é uma quinta-feira em que começa depois da revogação do aumento da tarifa, em que começa aquela confusão na Avenida Paulista, das pessoas gritando sem partido, abaixa essa bandeira, enfim, das pessoas se batendo nas ruas. Tudo isso que a gente vê, esse quebra-pau que a gente vê na internet hoje, a sensação que eu tenho começou ali. Antes de ir para a internet, ele estava ali, né? Aquilo é a internet da vida real naquele momento. Então, eu acho que esse filme, a cada novo acontecimento importante que acontece no país, que a gente vê no país, ele muda um pouco o significado, porque tudo nasceu mais ou menos ali. É claro que não nasceu ali, mas explodiu ali naquele momento, né? O filme, a gente tomou um cuidado, né, de evitar qualquer tipo de conclusão, porque as conclusões não são possíveis. Acho que até agora ninguém chegou a uma conclusão. Esses depoimentos todos que foram tomados de intelectuais, enfim, de pessoas que participaram, todos eles foram feitos a quente. Boa parte desses depoimentos eles foram feitos ainda durante o mês de junho, antes antes dos protestos acabarem ou diminuírem assim a sua intensidade, né? A gente foi para a Flip depois
teve uma flip logo depois de junho, em julho teve uma flip, a gente foi para lá, falou com alguns intelectuais lá na flip também, enfim. Mas um cuidado que a gente tomou foi esse, a gente tinha muito mais depoimentos de pessoas analisando o que estava acontecendo, mas a gente tomou o cuidado de tirar qualquer tipo de conclusão e tentar contar como as coisas aconteceram passo a passo. O que aconteceu naquele dia 11, o que aconteceu no dia 13, o que aconteceu no dia 17, o que aconteceu ali. Isso foi uma maneira que a gente encontrou de se blindar de alguma maneira, porque não havia conclusão possível. Acho que até agora não há uma conclusão, né? Acho que muitos dos analistas que falaram no filme, talvez se eu for refazer uma entrevista com eles agora, eles devem ter mudado de opinião, porque aquilo foram depoimentos escolhidos a quente. Isso faz uma diferença muito grande, né? Talvez o Marcos Nobre não, que ele acabou escrevendo depois bastante sobre isso, enfim, ele teve uma capacidade muito grande de entender aquilo tudo, enfim, o livro que ele escreveu depois está bem dentro do que ele falou ali. Então eu acho que esse filme tem essa característica, que é uma característica interessante, né? E, enfim, eu comecei, eu tocava o departamento da Folha ali de vídeo quando o estudo começou a acontecer. Eu tinha já uma ideia de fazer um documentário ali dentro, e quando explodiram as manifestações de junho, assim, a gente percebeu na hora que era isso, então a gente já cobriu para a Folha pensando no filme. Então a gente já foi com o olhar de construir um longa com aquilo, mesmo durante a cobertura quente que a gente estava fazendo, né? Então a gente já foi construindo isso ali à medida que as coisas iam acontecendo. E aí aconteceu o problema da Juliana Valone, que era a nossa repórter lá do TV Folha, e que levou o tiro dela no olho, e aí virou quase uma coisa pessoal para a equipe fazer esse filme, né? As pessoas, assim, veio um ânimo, assim, veio uma força maior, assim, da equipe que, enfim, estava muito revoltada com aquela situação. A Juliana estava parada, não estava fazendo nada. Ela escapou de ficar cega porque ela tinha acabado de trocar de óculos. Ela foi comprar um óculos novo e ela pediu um óculos com acrílico mais grosso, que era um pouquinho mais caro, mas ela falou, não, traz o acrílico mais grosso. Ela estava de óculos, a bala bateu no óculos dela e a lente do óculos foi que atingiu o olho. Então, se ela tivesse com uma lente mais fina e a lente tivesse quebrado, ela teria ficado cega. Se ela tivesse sem óculos, ela teria ficado cega também. Então, foi muito marcante para nós, como equipe, né, de estar cobrindo aquilo e no meio de uma situação dessa. Então, mas foi isso. Eu acho que a gente podia, na verdade, eu acho que é mais legal abrir o bate-papo aqui, enfim, né, se vocês quiserem fazer perguntas, eu acho que pode ficar mais interessante a dinâmica. Enfim, sempre acho mais legal do que ficar falando. Eu quero também entender do ponto de vista de vocês ali, né? O que vocês enxergaram, o que vocês viram também, para a gente poder aprofundar esse debate. Olha, João, você contando como vocês chegaram a fazer o filme, né? Fica mais claro que, para mim, pelo menos ficou mais claro, uma coisa que eu já tinha percebido, que o filme não está fechado, né? Então, ele dá a oportunidade para a gente pensar, para a gente... Eu peguei essa coisa das redes sociais, porque eu tenho interesse nisso, mas ele dá para o espectador a possibilidade de conclusões, né? E eu acho isso muito importante, que faz a gente pensar, né? Tira a gente dessa... Muito interessante. Eu acho que eu não gosto muito de documentário que é muito unilateral, assim, né? Eu acho que, na verdade, você tem que dar elementos para o espectador tirar suas próprias conclusões, né? Por exemplo, comecei a assistir uns documentários sobre veganismo, queria tentar parar de comer carne, não sei o quê. Eu fiquei com raiva dos documentários, porque não tinha uma opinião diferente. Sempre os caras dizendo que a carne não é uma merda, que não sei o quê, que você vai morrer, que não sei o quê. Mas não é bem assim. Eu queria poder ter a possibilidade de tirar minhas próprias conclusões. Então a gente procurou analistas com matizes ideológicos diferentes, né? Então a gente tem todo tipo de gente falando ali, enfim, mas tomando esse cuidado de não chegar a uma conclusão. A própria escolha, a gente escolheu o conceito de junho, né? O filme começa no dia 1º e termina no dia 31. A gente não continua a partir dali. Muitas coisas continuaram acontecendo. As manifestações não pararam no dia 31 de junho. Né? Depois teve aquela morte do menino da Bandeirantes, enfim, aconteceram muitas coisas, mas era uma loucura. Aquilo não acabou até hoje. Então a gente escolheu o recorte temporal ali para poder contar a história. A gente tentou ser o mais descritivo possível em cada um dos acontecimentos,
né? A gente tentou botar opiniões colhidas a quente de pessoas com pensamentos ideológicos diferentes, e aí o resto é com o espectador, porque eu que não vou ficar com essa responsa de tirar uma conclusão de um troço desse, né? Eu tô fora, entendeu? O método é bem freudiano, né? Freud interpreta, não explica, e cada um que fica com sua verdade, não é? Então, nesse sentido, agora, o mérito do filme, eu acho, é que ele coloca para nós todas as tensões ao mesmo tempo. As correntes, as tensões, não tem nenhuma solução. A gente vai ficando angustiado, porque o Brasil não mudou e mudou. Então, acho que essa capacidade que você teve, a montagem é excelente, é muito bem editado. E a gente só vai ficando mais tenso, mais preocupado, e não tem nenhuma solução. Parabéns, eu gostei muito do E estamos vendo esse filme até hoje, né? Estamos vendo exatamente. Vai ter mais um capítulo filme. Agora em outubro, que é a eleição presidencial, e assim vai, né? Sim, e me surpreendeu, claro, eu não me lembrava mais tão bem, os nossos políticos falando dos acontecimentos, também no calor, né, dos acontecimentos, como eles falam, né? Eu fiquei, nossa, é nosso Congresso, né? Pois é. O Sarney falando. O Sarney não entende, né? Por que será que eles estão bravos, né? Por que será? Que tá tudo tão legal, né? Muito impressionante. Eu gostei muito do poeta. Eu acho que o Sérgio Vaz, era maravilhoso. Quando ele fala que nós sofremos de ejaculação precoce, ele tem toda a razão. É impressionante. O brasileiro não vai até o fim nas coisas, né? Mas desculpa, por favor, pode... Meu nome é Marcos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão da violência que está presente no filme. Né? Quer dizer, ela está muito presente o tempo todo. Eu queria ver um pouco, assim, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da direção, como é que é isso para vocês? Cara, tudo que aconteceu em junho de 2013 aconteceu por causa da violência, né? Na verdade, tudo começou naquela manifestação do dia 11, se não me engano, em que os Black Blocs agiram. Né? A ação dos Black Blocs, que a gente ninguém sabe se foi uma ação coordenada com o MPL ou não, enfim, ninguém sabe nem vai saber, mas enfim, os Black Blocs apareceram nesse primeiro protesto, quebraram tudo. Isso gerou uma reação violenta por parte dos veículos de comunicação, principalmente, né, que passaram a criminalizar os protestos por conta dos Black Blocs, que era um pequeno grupo que estava ali, enfim, depois a gente foi entender melhor o que eles faziam, né? Essa reação dos veículos de comunicação acabou atiçando a polícia, que voltou naquela quinta-feira do dia 17, eu acho, enfim, não sei, numa quinta-feira, no protesto seguinte, a polícia voltou e desceu o cacete em todo mundo, né? Os próprios editoriais da Folha e do Estado, que são mencionados no filme, ajudaram a atiçar o Datena, enfim, os telejornais. Então, essa tática do Black Bloc, né, como o próprio Marcos fala, Black Bloc é uma tática, ela acabou tendo êxito, né? Porque se não fossem os Black Blocs naquele protesto do dia 11, não teria havido a reação forte da imprensa, talvez aqueles protestos tivessem passado batido e nada daquilo teria acontecido. Então a violência é um troço absolutamente... foi isso que fez com que tudo aquilo acontecesse. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é interessante abordar também, é que por mais violência que a gente tenha visto no filme em junho de 2013, é uma violência mais leve, perto de outros protestos que já aconteceram, que acontecem inclusive muitas mortes, né? Como diz o Sérgio Vaz, eu acho que ele fala de uma maneira muito inteligente. Ele fala, quem dera na periferia as balas fossem de borracha também, né? Porque a gente vive num país em que, né, no ano passado foram 63 mil homicídios, né, 63 mil pessoas morreram. Então a gente vive num país 1 milhão de vezes mais violento do que aconteceu em junho. É que em junho as câmeras estavam filmando, enfim, atingiu a classe média de alguma maneira, né? Os meninos que estavam lá protestando, a jornalista da Folha, branca, enfim, né? Tudo isso, mas cara, isso não é 1/10 da violência que a gente vê todo dia em São Paulo, assim. Então é uma violência não é justificável, mas é uma violência muito menor do que a gente vê todo dia, que às vezes nos indigna muito menos do que essa violência indignou. Os assassinatos que a gente vê na periferia de São Paulo hoje deveriam estar levando 10 vezes mais gente para a rua para protestar, né? E não leva. E quando você vê a polícia dando bala de borracha, soltando gás, aquilo é assintoso, enfim, as câmeras mostrando, as pessoas foram para a rua. Eu sempre me pergunto, por que as pessoas vão para a rua por isso e não vão para a rua para, né, contestar o genocídio dos jovens
jovens pobres negros da periferia de São Paulo. Isso é muito mais grave do que o que aconteceu, enfim. Então, houve uma violência muito grande, essa violência é completamente injustificável por parte da polícia, que mostrou um despreparo muito grande. Depois de junho, a polícia passou a se preparar um pouco mais e começou a aparecer nos protestos com táticas, né, cordão de Hamburgo, aquela coisa de fechar todo mundo e não sei o quê, enfim. Mas assim mesmo, né, eles não estavam preparados para aquilo. Na verdade, ninguém estava preparado para aquilo. A imprensa não estava preparada para aquilo, a polícia não estava preparada para aquilo, o sistema político não estava preparado para o que aconteceu. Foi uma coisa que chacoalhou todo mundo. E acho que até agora ninguém se preparou muito ainda, né? Ninguém está muito preparado para isso. Então, na verdade, é apaixonante, né? É uma violência que, pelo menos a mim, não chocou. Meu nome é Patrícia. Eu queria parabenizar a sociedade por esse evento e você, João, também pelo belo filme. Valeu. Na verdade, o que mais eu fiquei entusiasmada com essa energia que a gente vê. Eu não estava no Brasil nessa época. Tive a oportunidade de conversar com o Vladimir fora do Brasil e eu perguntei para ele, enfim, o que ele achava que ia acontecer depois. Ele estava muito otimista. E eu queria te perguntar o que aconteceu com a gente, né, agora? Por que a gente não está nas ruas? Porque a gente está falando das brigas na internet, das desavenças e tal, mas a gente não foi mais para a rua. E parece que alguma coisa se apagou, né? E aquele otimismo que o Vladimir sentia e todo, enfim. Cara, eu acho que esse otimismo começou a morrer em junho mesmo, né? Você vê que tem aquele primeiro protesto, né? E depois que acontece a redução da tarifa, as pessoas começam a ir para a rua, e o próprio Bruno Torturra fala no filme, ele falou assim, eu comecei a ficar com medo de ver tanta gente com opiniões políticas completamente diferentes, pessoas que se odeiam, de repente, juntos num protesto, sem ninguém saber exatamente por que estão protestando, né? E aí você começa a ver pessoas com uma formação política super pequena, enfim, indo para a rua protestar pedindo saúde, educação, de uma maneira completamente genérica. Então as pessoas que estavam na rua com esse otimismo começaram a ficar com medo e a narrativa foi meio que mudando de lado. O que era um protesto do MPL, que era um protesto pela redução da tarifa, de repente virou um protesto que tinha fascista, tinha neonazista, tinha bolsominion, que nem era bolsominion ainda na época, enfim, tinha toda essa... Então eu acho que as pessoas que... Se apoderou, foi se apoderando, né? A gente vive hoje num momento em que é uma guerra de narrativa, né? A verdade parece que importa muito pouco, importa muito mais a maneira de contar, né? Acho que as pessoas não estão mais muito preocupadas com a verdade. Então, acho que as pessoas que estavam de uma maneira legítima na rua, que são pessoas que estão na rua desde sempre, são pessoas que estão sempre protestando, quando a direita vem e se apropria daquela pauta, eles dão um passo atrás, eles começam a ficar com medo, né? Então eu acho que e as coisas que foram acontecendo depois, enfim, tudo isso foi, né? Então eu acho que começou ali mesmo, o negócio começou a aí teve a coisa da morte do cinegrafista da Band, que eu acho que alguns grandes veículos de comunicação, principalmente os que eram sócios da Copa do Mundo, começaram a criminalizar as manifestações, né, por conta da Copa do Mundo, provavelmente, certamente por conta da Copa do Mundo, enfim, os caras são sócios da Copa, a Globo é sócia da Copa do Mundo, entendeu? Então para eles seria um perigo você ter o país em polvorosa na véspera de uma Copa do Mundo, durante uma Copa do Mundo, protestando, indo para a rua, podia melar o evento deles, entendeu? Então começou aquela criminalização pesada das manifestações, os manifestantes passaram a ser vistos como vândalos, começaram a ser preso por portar vinagre, preso por qualquer coisa, entendeu? Sendo condenados, alguns foram condenados de uma maneira completamente ridícula, a maneira com que alguns meninos foram condenados, assim, eles começaram a pegar, eu me lembro, eles começavam a pegar gente aleatória e levavam para a delegacia e diziam, como eles não conseguiam pegar os black blocs, eles pegavam qualquer um que passava na rua, levavam para a delegacia e botava a culpa no cara. Tem o Igor, né, foi condenado, ficou preso um tempão, entendeu? De uma maneira, enfim. Então eu acho que houve uma abafa, né, das instituições, enfim, da Globo, de um monte de gente, para tentar salvar a Copa do Mundo. Essa é uma sensação que eu tenho. E aí as pessoas acabaram, né, enfim, acabaram desistindo um pouco, né? Posso estar falando bobagem, mas enfim, isso é o que eu sinto, que eu senti ali na época.
Mas, assim, acho que esse tipo de manifestação não interessa a nenhum tipo de poder. É assustador, a gente vai vendo, né? Não interessa a nenhum tipo de poder estabelecido. Então, desmantelar ao máximo que é possível, desmantelar esse tipo de manifestação e de situação, eu acho que é uma bênção para o poder. É o dividir para dominar, né? É maquiavélico. Maquiavel, entendeu? Isso com uma galera daquela brigando entre si, tá resolvido o problema. Não precisa mais nada. Mas o próprio poder político da época, o governo estadual e municipal, eles também tomaram tiraram o pé do acelerador da repressão violenta e começaram a brecar isso, né? Também foi um resultado, né? Eles ficaram morrendo de medo, né? Sim. Eles ficaram morrendo de medo. Mas reagiram também, né? Sim, Então, sabe o que eu acho interessante? Eu aprendi com o Fábio Herman, marido da Leda, que tem um negócio que chama princípio do absurdo em psicanálise e na vida. Tem um determinado momento que as coisas viram, elas se tornam o oposto do que elas eram. E aqui você observa 2 vezes em que o princípio do absurdo ocorre. Uma, que a violência, que era para espantar, acaba fazendo o seu contrário. Ela atrai forças movidas pelo ódio, pela indignação e pela raiva, e as manifestações ganham muito mais campo político e força. Acho que esse é o primeiro, como eu vejo, né, que se manifesta esse princípio do absurdo. A outra forma é nas próprias redes sociais, porque todo mundo diz que as redes sociais, as pessoas ficam isoladas, eu também sempre digo isso, mas, de alguma forma, de repente, esse isolamento que a rede social, de certa forma, produz, porque você acha que você está fazendo alguma coisa, quando, em geral, você só está passando seu tempo isolado, aqui também, né? Ela sai de dentro do computador e toma a rua. Também, de novo, é uma inversão, né? Então, são momentos sociais que a gente não sabe exatamente quando eles começam, mas que eles têm essa força. E eu acho que o filme registra de uma forma magnífica o que fantasio tenha sido a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, qualquer coisa assim, que, de repente, aquela coisa ferve e o que estava estabelecido cai. Pena que não continuou, não é? Assim, pelo menos é o que eu sinto. Mas eu gosto muito do comentário do Jânio de Freitas, quando ele fala que as redes sociais não foram as causadoras dos protestos. Senão não teria havido, né? Ele cita o enterro do Edson Luiz, que juntou 100 mil pessoas, enfim, grandes mobilizações que o país já teve, sem rede social. A rede social potencializa a ajuda, mas ela não pode ser considerada a causadora disso tudo, né? Tem uma manifestação espontânea em 1917 em São Paulo, é a primeira greve geral em São Paulo, um operário é assassinado, os anarquistas se reúnem, putos da vida, começam uma marcha e, de repente, a cidade inteira para. É a primeira greve geral da cidade de São Paulo. A cidade inteira para, todo mundo para o que estava fazendo em 1917, e é um marco, não tinha rede social. Tinha rede social, não pela internet, né? As redes sociais, elas se formam pelas nossas capacidades de nos comunicando, não é? É que a gente tem um instrumento tecnológico muito avançado hoje. Mas olha que legal isso que você falou. Os black blocs que começaram, né, a quebradeira naquele primeiro protesto que acabou virando tudo que virou, na verdade eles são de um grupo que são os anarcopunks. Ou seja, são os mesmos caras que começaram em 1917, são os anarcopunks de 2013 que começaram o quebra-quebra que levou isso tudo, né? Então, enfim, interessante isso. Os historiadores, eles dizem que o problema dessa primeira greve geral de 1917 é que ele era um movimento espontâneo e ele não teve liderança. Ou seja, olha as semelhanças, né? E por isso ele acabou se perdendo, né? Depois você só vai ter de novo... não me lembro, estudei história há muito tempo, mas só vai ter de novo uma greve geral em São Paulo muito tempo depois, aí já com liderança, e aí já as coisas já mudam, né? Precisa sempre vir um anarquista para começar as revoluções, né?
Aqui, estou na vez aqui. Foi, eu vou então. Meu nome é Inês. Fazendo um gancho com patrimônio, preservação, a gente está na Cinemateca Brasileira. É interessante que todo esse movimento dos registros de mídia ativistas e todo ou fortalecimento ou a criação desses grupos teve essa profusão na criação dessas imagens. E no Brasil, a gente não tem uma tradição de preservação dessas imagens. Então, por exemplo, em Madrid, em Hong Kong, em Taiwan, que tiveram movimentos, também no Egito, né, tiveram esses movimentos muito fortes em períodos similares. Criou-se uma força, tinha uma força muito grande nos registros, mas também na preservação. Então, o junho ele tem uma camada interessante que ele de alguma forma, é uma garantia de um fôlego na permanência dessas imagens, no registro dessas imagens, porque ele é uma obra acabada a partir destes registros. Mas é também uma obra vinculada à Folha, por exemplo. Eu estou achando incrível o seu discurso, mas ainda tem a chancela da Folha nisso. Assim. E, enquanto isso, o Centro de Mídia Independente, Mídia Ninja, ao mesmo tempo que fizeram muita coisa, perderam muita coisa também. Então, provavelmente, o que a gente vai ter de acesso a esse movimento vai ser o seu filme. Assim. Então, Claro. eu queria que você comentasse sobre isso. E só dando um acréscimo, a noção de patrimônio... Eu trabalho com preservação audiovisual e a noção de patrimônio inclui também essas imagens, inclui também as imagens, por exemplo, das ocupações nas escolas, inclui também os registros em comunidades de resistência, mas não há no Brasil nenhuma instituição com fôlego para armazenar, processar e garantir o acesso a essas imagens. Eu acho que armazenar, a internet está aí, as imagens estão, só que elas estão espalhadas, né? Na verdade, você não consegue, é muito difícil, né? As imagens da Mídia Ninja estão aí, mas eles faziam live. Então eles Desculpa, a Mídia Ninja perdeu muita coisa. Perdeu? Eles tinham como não... Além da prática de você deletar coisas para gravar novas coisas, eles, por exemplo, as primeiras transmissões ao vivo foram perdidas porque a conta foi hackeada. Eles perderam. E, mais uma vez, sobre o ponto de vista da preservação, o conceito de estar na internet, infelizmente, não é nenhuma garantia. Tem muita coisa que foi perdida, foi deletada pelo YouTube, foi deletada pelo Facebook. Então, esses outros países e movimentos que eu mencionei, também é muito por conta disso. Eles sabiam que, sim, as redes sociais eram cruciais na profusão das imagens, mas eles criaram suas próprias estratégias de armazenamento, catalogação e afins. Não, isso é super importante, mas mais do que catalogar e ter armazenado é você conseguir organizar as coisas, né? Porque, mal ou bem, a gente conseguiu organizar as ideias e colocou num produto. E a Mídia Ninja, a gente cheguei a conversar bastante com eles, entendeu? Para tentar organizar esse material que eles tinham logo depois. Mas é complicado, porque não tem dinheiro, não tem estrutura, não sei o quê, enfim. Eu sempre, assim, eu acho que a Mídia Ninja teve um papel fundamental ali, mas ficou muito no live, né? Isso complica um pouco. Em relação ao fato do filme ter a chancela da Folha, esse filme foi feito de uma maneira ali dentro e a gente não teve nenhuma interferência da direção no filme. O filme foi feito exatamente do jeito que eu quis fazer. Exatamente do jeito que eu quis fazer. A única coisa que a Folha sempre me pediu ali era se você colocar todos os lados, colocar gente com opiniões políticas diferentes. Então a gente trouxe o Demetrio Maioli, por exemplo, enfim, a gente trouxe alguns caras ali que tinham um pouco essa função. Mas esse é um filme que a Folha na verdade, não era nem um projeto da Folha, foi um projeto que eu comecei a fazer lá dentro, meio a revelia da Folha quase, e quando eles só foram ver quando o filme já estava praticamente pronto, e aí eles acharam legal, eles inclusive
nos autorizaram a fazer uma crítica à própria Folha dentro do filme, que eu acho que é muito importante, né, ao editorial da Folha. Eu sinto que a cobertura da Folha, eu posso falar da cobertura da Folha porque eu estava lá dentro, teve muitas falhas, mas eu acho que essas falhas foram causadas muito por... não foi por má fé, foi por uma falta de entendimento, foi por uma falta de competência, digamos assim, as falhas que a cobertura da Folha teve. Eu acho que eles não entenderam nada do que estava acontecendo, eu acho que faltou à Folha ter alguém, um repórter que tivesse mais antenado com esse tipo de coisa, de movimento que estava acontecendo, que já vinha acontecendo há bastante tempo. Quem acompanhava sabia que isso poderia explodir a qualquer momento. Não foi ali em junho, né? As coisas já vinham acontecendo há algum tempo. Então, eu acho uma pena. Tem um outro filme, que é o filme do Thiago Tambelli, chamado 20 Centavos, que também conta de uma maneira até um pouco mais ampla até do que junho, né? Foi um pouco além do mês de junho e tudo. É uma pena que a gente não consiga ter isso organizado, assim. Eu acho que é muito função de quem capta, na verdade. Eu acho que quem está captando tem essa obrigação histórica quase de ter o seu HD e colocar isso no seu HD, e em algum momento isso vai valer muito, né, historicamente, assim. Tudo que eu filmo, eu tenho. Assim, tá tudo lá, assim. Espero que em mais de um HD. Algumas coisas não, mas enfim, de qualquer maneira tá tudo lá. Um HD, gente, é garantia de nenhuma imagem em muito pouco tempo. E só comentando, o Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro, que tinha uma prática, eu sou do Rio, então não sei muito de São Paulo, mas eles tinham uma prática muito boa em relação ao que eles produziam, e eles produziram muito. Eles tiveram uma presença muito forte para além do período, eu não lembro, além de junho, mas eles continuaram muito consistentes, uma equipe muito pequena. E esse material está disponível em algum lugar? Assim, tem, acho que no site deles tem alguma coisa. No site de quem? Centro de Mídia Independente. Centro de Mídia Independente. Que é um dos grupos, uns coletivos de mídia mais antigos. Ele é mundial, e o Centro de Mídia Independente tem, acho que no Rio, em São Paulo, eu desconheço. Eu brincava muito com o Capilé e com o Bruno na época, que eu dizia que eles eram a mídia ninja e a gente era a mídia samurai. Porque os ninjas são desgarrados, né? São samurais que abandonavam os senhores feudais. A gente ainda era uma mídia samurai ali, então a gente ainda tinha Depois a gente... Tem muita gente para falar, eu só vou pedir para serem talvez um pouco mais breves, porque o tema é muito empolgante. Tá. Boa noite, meu nome é João Américo, eu sou estudante de psicanálise. Primeiro eu quero parabenizar mais uma vez a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Se eu não estiver enganado, é você que é... Eu sou a diretora de Cultura e Comunidade, uma das organizadoras do Ciclo de Cinema. Exatamente. Obrigada. Então, parabéns. Parabéns a João também. Tanto quanto em proporções diferentes, né? A Sociedade Brasileira nos presenteia organizando esse evento, você também nos presenteia com esse filme. Então, parabéns. Valeu. E acho que também entendi, no final do filme, algo que você falou, que não queria deixar um final, não queria uma conclusão, né? Acho que, como diz Freire, era uma conclusão inconclusa, né? Então, acho que conseguiu bem. Pelo menos eu captei isso no final do filme. Bom, dito isto, eu vou para minha intervenção. Se João e perdão, como é seu nome? Leda quiser comentar, eu agradeço, mas eu vou muito no título de afirmação, mas solta para comentários, é claro. Até porque estamos em grupo. Enfim, alguém disse que a psicanálise ela é para apresentar ao sujeito um eu que ele desconhece, né? E eu estou falando isso porque acho que talvez possa dizer que uma das motivos da psicanálise existir é isso, porque o ser humano ele foge da autoobservação, né? Ou da autoanálise, enfim. E eu estou falando isso por uma coisa que até eu vou pegar algumas falas que vocês fizeram, pelo benefício da dúvida, né? A gente perdeu a capacidade de duvidar, e eu estou duvidando tanto hoje quanto
no dia que passou o filme Não Sou Seu Negro, naquele dia, assim como hoje, foram os 2 momentos que menos tinha gente aqui, né? E aí, porque isso aqui está quase sempre muito cheio, inclusive teve dia que eu vim e não consegui pegar ingresso, porque tinha chegado muito tarde, enfim. E aí, naquele dia eu fiquei pensando, mas não lancei a pergunta ou a provocação, e hoje eu lanço, né? Porque esse filme, ele também, como o próprio João estava dizendo, ele vai tendo finais, que não no filme, mas que na sociedade. Esse filme também, ele pós o filme, dentro ali do mês de junho, quando já foi dito aqui também, a direita se apropria deste movimento e, por aquilo também, a gente tem um golpe, muito bem dito, um golpe nesse país. E começa por ali, né? E muita gente que estava, né, naquelas discussões poderia estar presente aqui, ou até pode estar presente aqui, né? Mas não quer discutir, talvez não tenha intenção de discutir esse papel onde ali estava presente também. Assim como, para mim, como eu já disse, eu estou provocando aqui para a gente conversar, estamos em grupo. Quando passou o filme aqui Não Sou Seu Negro, muita gente também não quer discutir racismo, porque é discutir sobre si, é discutir sobre o seu ato racista, né? Discutir também sobre o apoio ou não ao impeachment, que tem esse nome, né, do ponto de vista legal, e eu estou falando em impeachment de forma provocativa, porque ele tem esse nome legal e ele é um instrumento legal. Agora, o jeito que foi usado, e aí, por isso, para mim, cabe o nome, e eu vou morrer, até morrer repetindo que foi golpe. Ponto. Né? Mas ele tem esse nome, do ponto de vista legal. Mas, enfim. Aí eu estou lançando isso para a gente discutir aqui, porque talvez essa parte aí, quando eu falo de apresentar, talvez a gente pudesse também dar uma olhada mais para aqui para perto e essa provocação de que a gente não quer discutir racismo, tem as coisas que não quer discutir, porque o racismo também está em mim, então como é que eu me vejo? E se eu discuto o racismo, eu me vejo racista. Se eu discuto de forma mais extensa, todo o de junho de 2013 para cá, talvez eu me encontre naquela discussão e de um lado que não era muito favorável ao país. Enfim, obrigado. Quer falar alguma coisa? Eu posso fazer um comentário. Olha, o que eu só estou te dando uma consideração pelo que você falou. O que esse documentário faz, né, é tirar véus, né, e sem permitir que a gente pense, né? E a psicanálise também tem essa função, né, de propiciar que se penetre naquilo que está nos constituindo como pessoa e ao mundo. Não é uma psicanálise não está voltada só para o indivíduo. E eu acho que o documentário nos ajuda muito nisso, não é? Porque vocês não têm nada conclusivo, não é? Mas vocês permitem que a gente pense, que a gente chegue a alguma conclusão ou não, mas tira o véu de uma consideração muito rotineira que teve manifestações porque a passagem subiu ou porque alguns grupos se aproveitaram. Não, vocês vão propiciando que a gente possa pensar sobre isso, né? E a forma como vocês, no roteiro, como vocês organizaram, fica muito claro, isso fica muito... E quando a gente pode, como pessoas humanas, pensar junto, é uma maravilha, né? O que a gente tenta fazer é mais do que tentar chegar numa conclusão. A gente tenta transmitir uma sensação.
Eu acho que o filme ele deixa uma sensação no ar que estimula, né, que as pessoas tirem suas próprias conclusões de alguma maneira. Eu acho que o objetivo do cinema, mais do que qualquer coisa, é esse: é você criar essa sensação, e essa sensação está numa outra camada, que é uma camada, né, diferente da camada ali do texto do filme, e essa sensação é que vai te tocar de alguma maneira para que você consiga chegar a essa conclusão. Eu concordo com você quando você fala que as pessoas não gostam de discutir determinadas coisas, né? Porque discutir determinadas coisas você vai falar, cara, por que eu não estou na rua hoje? Entendeu? Se você for olhar os índices econômicos hoje, eles são infinitamente piores do que os índices econômicos de 2013. A situação não estava tão caótica quanto está hoje, né? Então por que a gente não vai para a rua hoje? A gente também é responsável por não estar indo para a rua hoje. Não adianta a gente ficar falando, ninguém vai para a rua hoje, que está muito pior, que o Temer é o presidente, enfim, que está acontecendo tudo que está acontecendo, que estão fazendo o que estão fazendo nessa eleição, enfim. Por que a gente não vai para a rua? Então, quando a gente se recusa a discutir isso, a gente está, de uma maneira que você falou, a gente está dizendo isso, cara, por que eu não estou fazendo nada, entendeu? Então é a mesma coisa da discussão do racismo. São temas que são incômodos. Eu me sinto incomodado de não tá na rua hoje, entendeu? Hoje está muito pior do que estava naquela situação. Então por que a gente foi para a rua lá e não foi aqui? Né? O que aconteceu? O que muda? Enfim, você está certo nesse aspecto. Você está totalmente certo, mas a gente nunca deve duvidar da capacidade que a repressão tem de tirar da nossa frente ou de dentro de nós as coisas que são realmente importantes. A repressão ou qualquer um dos mecanismos de defesa, não é? Então, é só não entrar na sala, é só não se expor, que você não sente. Né? É banal, mas isso acontece constantemente. Eu não sei quem está com o microfone. Boa noite, meu nome é Aline e eu fiquei pega por alguns fragmentos aí, vamos ver como é que eu vou chegar na questão que eu tenho. Mas queria começar primeiro falando dessas manifestações que antes não chegavam na mídia, porque elas não tinham força, a gente não se identificava com elas, porque eram manifestações de pessoas miseráveis, pobres, que não chegavam na Paulista, né? E inclusive tem várias falas que dão vários tapas na minha cara. Não sei como que é isso para vocês, mas, né, a música de fundo, né, que menino de rua, o último que dormia apaga a lua, porque não tem moradia. É o crioulo. É o crioulo. Né? E a outra questão de como é que é não ter dormido nunca, né? Porque eles nunca dormiram, né? Não teve esse berço esplêndido. E aí, de repente, existe esse movimento em que existe muita identificação e que dá para ter empatia com essas pessoas, pensando em empatia aí junto com essa identificação, né? Da classe média que chega na Paulista, que faz barulho, que tem a jornalista branca, que é baleada, que é alguém da sua equipe, que poderia ser você. E, ao mesmo tempo, enquanto tem muita esperança nisso tudo, tem muita identificação, as pessoas começam a ter medo, elas começam a perceber que, de repente, elas não são tão iguais assim, não existe tanta identificação assim, será que dá para ser tão empático ou não dentro desse movimento? Enfim, eu queria saber um pouco como é que é essa questão mais né, do interno das pessoas dentro de um movimento desse, e será que essa quebrada aí de identificação não gerou um pouco dessa perda de otimismo? Eu acho que pode ser, sim. Acho que faz sentido. Eu acho uma puta sacanagem, na verdade, ter acontecido tudo que aconteceu em junho e a gente não reclamar de coisas que acontecem diariamente, assim, Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. Por que a gente é tão apático em relação a tantas coisas horrorosas que acontecem todo dia? Não consigo entender mesmo, assim. Não sei de quem é a culpa, não sei se a culpa é nossa, se a culpa é de quem, sei lá, está doutrinando a gente de alguma maneira, enfim, realmente eu não sei. Acho que o Sérgio Vaz, ele é fundamental no filme para trazer essa discussão, que é uma discussão que foi pouco falada, assim, né, dessa comparação, né? Acontecem coisas muito piores o tempo todo, hoje, agora, nesse momento estão acontecendo coisas muito piores. Você vai para o Rio de Janeiro, você vê como é que está aquela guerra cara, tem uns amigos lá, todo dia a gente tem um grupo de WhatsApp, cada dia numa comunidade diferente que manda som de tiroteio, né? Cada dia eu acordo, vou olhar no grupo, tem hoje foi aqui, olha aqui como é que eu acordei, não sei o quê.
Então, realmente eu não sei. Cara, eu tento não tirar muitas conclusões assim de tudo, assim, sabe? Eu tento tentar entender, tentar sentir, tentar navegar de alguma maneira, mas assim, estou quase desistindo de tentar entender qual é o mundo, assim, ou qualquer coisa, assim, porque realmente não dá. Acho que vocês que estão na área da psicanálise têm muito mais capacidade de entender isso do que eu, assim, de falar. Não sei. Às Dá uma vezes o tristeza. silêncio é a única coisa que a gente pode produzir diante do mundo, né? Tem ali, olha. Antes de você tem. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Diógenes. Gostei muito do filme, viu, João? Ah, legal. Parabéns. Valeu. Muito bom. E foi dito aqui que o filme realmente não tem assim um roteiro acabado, né? E mantém-se aberto. Eu acho até que, na verdade, o dia 13 de junho é um dia ainda que não acabou, de 2013. O dia da porrada, né? Ou o mês de junho é um mês que ainda não acabou, de 2013. Eu acho que, na verdade, estamos vivendo, eu acho que esses acontecimentos, todos que foram narrados no filme, no mês de junho de 2013, é um ponto de inflexão, ainda não concluído, né? Mas é um ponto de inflexão na história. Eu li, não sei aonde, que um período de ditadura, né, para você superar ou se reencontrar, né, no começo da ditadura, o processo de evolução democrática da sociedade, você demora quase que 2 vezes o tempo que durou a ditadura. Portanto, que ainda, no nosso caso, estamos chegando mais ou menos perto. E aí igual aquele papo de que casamento, quando você termina, é 1 mês para cada ano para você se recuperar, não é? Mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Eu acho que é justamente isso, e já estamos próximo, né, desse dobro de anos que durou a ditadura. Eu acho que nós estamos buscando um reencontro com o passado, né? E, nesse sentido, como já estamos próximo, né, dos 42 anos de liberdades democráticas, nós estamos chegando ao momento, realmente, da classe média se reencontrar com aquilo e com o comportamento que ela teve na década de 60. Né? Porque esse movimento, sem dúvida, se percebe que ele é a expressão e manifestação da classe média. Né? Como foi dito bem pelo poeta, né? A periferia vive isso, né, todos os dias e há muitos anos. Eu acho que está chegando realmente a hora de nós nos encontrarmos, a classe média brasileira, que é hipócrita, é cheia de todos os seus, né, defeitos, quase que como toda a classe média no mundo, né, nós estamos chegando ao momento de nos reencontrar com aquele momento do passado que nos levou a 21 anos de ditadura, né, nesse país. E nós vamos ter que resolver isso. Eu acho que as próximas eleições, essa desse ano 2018, vai ser um momento importante nesse sentido. Não de solução definitiva, mas de uma ponte, né, em direção a essa solução ou essa conclusão mais definitiva. Eu acho que, em alguns momentos, eu ouvi os intelectuais falando a respeito, e no começo do movimento, nós que participamos, vimos tudo, me pareceu que era uma fome de democracia. Mas agora parece-me que é contraditório. Já não é mais isso, já está se falando em retorno à ditadura, né, militares, etc., contra tudo aquilo que pareceu, no momento, desabrochar. Eu acho que houve, na verdade, um refluxo. Mas eu não acho que o refluxo é definitivo, não. Ele vai voltar novamente, e provavelmente com uma força maior
e suficiente para evitar o que nós não conseguimos evitar no início da década de 60, em 64. Eu acho que a gente volta um pouco para o dividir para dominar, né? Eu acho que a elite, né, os donos do dinheiro, eles conseguiram criar uma cisão entre a classe média e os pobres. Né? Só que os classe média, na verdade, acha que é rica, só que a classe média, na verdade, cara, nunca vai chegar nesse andar de cima. Enquanto a classe média, que acha que é rica, está batendo de frente com os pobres, assim, é o cenário perfeito para a elite manter tudo como está. Né? Então, eu acho que é muito assustador o que está acontecendo agora. É muito assustador ver as pessoas pedindo a volta da ditadura. É muito assustador as pessoas votando do Bolsonaro. É uma coisa que é cara, é preocupante, assim, é isso, não sei o que falar, assim. E a gente vê o comportamento da classe média, você está certo, tem toda razão, você vê o comportamento da classe média hoje, você vai ler os editoriais dos jornais, né, antes do golpe de 64, é tudo muito parecido, é a mesma coisa, na verdade o cara quer proteger um nada que ele tem, né? Porque na verdade às vezes o cara não tem nada, tem um apartamento financiado, um carro que ele pagou em 36 prestações e o cara acha que ele vai defender aquilo, né? Então eu acho que isso é o que deixa essa elite completamente confortável ali em cima, enquanto está todo mundo se batendo aqui embaixo, assim, né? Eu não sei, eu acho que esse filme está em aberto e vai ficar em aberto, daqui a 20 anos a gente vai ver ele vai estar em aberto ainda, assim, porque não tem uma... Não sei, cada novo capítulo que acontece na história desse país você olha para esse filme e você enxerga alguma coisa ali, assim. Então, é preocupante demais, assim. O comportamento da classe média é uma coisa muito assustadora, né? A coisa dos médicos, né? Eu lembro quando vieram os médicos cubanos, que eles ficaram ensandecidos, enfim. A própria coisa do nosso grande partido da justiça hoje, né? Que está agindo, a justiça agindo como um partido político, né? Eu acho que isso tem a ver de alguma maneira com isso também, né? O cara, para ser juiz, ele tem que estudar durante muito tempo para passar num concurso que é muito difícil, e isso faz com que só quem consegue não trabalhar e conseguir passar 4, 5 anos estudando para o concurso de juiz, só quem consegue ser bancado pela família por 4, 5 anos estudando consegue chegar a ser juiz, assim como médico, né? É muito difícil um cara de periferia, um cara conseguir chegar a ser médico por isso. Chega um momento que ele tem que estudar e trabalhar, e ele não dá conta de fazer os dois, porque a medicina exige muito. Então eu acho que tem algumas categorias profissionais ali que acabam sendo muito excludentes em relação a quem vem de origens mais humildes, de lugares mais pobres, e isso acaba criando meio que um tipo de um feudo, assim, enfim, cara, sei lá, meu, a gente está fudido. Quem estava com... Eu estou aqui e acho que tem mais gente. Boa noite a todos, boa noite, João. Meu nome é Joyce, eu sou formada em Comunicação Social, Rádio e Televisão. E uma das coisas que a Luciana estava falando ali, a gente vai pegando algumas coisas e vai tentando memorizar e criar aqui um argumento. Você falou ali do campo do absurdo, né? E eu pensei comigo, um dos absurdos que eu estou vivenciando aqui hoje é ter que sair da Zona Leste sem dinheiro para estar aqui hoje, para assistir esse filme e estar aqui com vocês. E aí, quando as pessoas da plateia começam a falar, mas o que a gente pode fazer? E o roteiro não tem um final, como que a gente pode fazer algumas mudanças? A primeira pergunta que eu quero fazer é, depois desse filme, do lançamento dele, né? Qual foi o papel, a repercussão que ele teve nas periferias? Se você teve acesso à divulgação, à exibição dele, da gente fomentar esse bate-papo que está acontecendo aqui, no lugar onde realmente, de fato, muitas pessoas não têm acesso a isso. No ano que aconteceu todo esse fato, eu estava na universidade e foi uma semana, foram meses que eu praticamente não fui, perdi, fiquei com DP por não ter 3,80, por não ter 3,20 para ir na faculdade, né, nesse período. E aí, quando a gente fala, mas mudou, não mudou, gente, eu estou aqui em 2018, de novo, sem 3,80 para pegar o metrô, pedindo carona para o motorista, para pegar algum rolê, R$4 agora, né? R$4 para fazer algum rolê, e a gente, às vezes, se pergunta o que a gente pode fazer. Todos nós aqui somos pessoas que têm o papel de mudar essa realidade no Brasil. E aí, às vezes, a gente pergunta o que eu estou fazendo, né? Às vezes, a gente sair do nosso mundinho e achar que só estar aqui na Cinemateca e que vir aqui comentar e assistir esse filme é alguma coisa, isso é pouco.
Porque tem muita gente precisando de ajuda, e se a gente, às vezes, assim, não sabe como ajudar, cara, eu estou do lado de uma mulher foda, que é uma mulher que me inspira todos os dias, e que, quando eu não tenho forças para fazer alguma coisa, ela está aqui para me ajudar. Então, eu queria entender o papel do audiovisual nisso, porque eu sou apaixonada por cinema, por televisão, nunca tive a chance de trabalhar no meio, por falta de oportunidades mesmo, mas eu queria saber de você como diretor, e sendo tão consciente, as coisas que você fala, assim, são coisas que eu falo, cara, tem muita gente que precisava saber disso e não tem acesso, e eu sou uma dessas portadoras aqui hoje. Assim, a gente passou esse filme em muita quebrada na época. Isso é uma coisa pessoal minha, não é da Folha, não é de ninguém. Eu trabalho em periferia desde meus 16 anos, trabalhei com rap nos anos 90, enfim, fiz capa de CD de graça de quase todos os grupos de rap que você pode imaginar, enfim, eu tenho isso, isso é meu, assim, isso é uma coisa minha. Então a gente passou na Cooperifa esse filme, a gente passou em um monte de escola pública, enfim, fiz todos os debates para que me chamaram, eu fui. Eu acho super importante e acho que sim, você tem razão, as pessoas podem ajudar de muitas maneiras, as pessoas não precisam ajudar necessariamente com dinheiro, cada um pode ajudar com a tua expertise, com o que você sabe fazer, enfim, estimulando alguém que está do teu lado, né, sabe, você pegando, sei lá, a sua empregada, se você estimular a tua empregada para que ela aprenda mais, enfim, ou que ela saia daquela situação, ou o cara que tem a empregada que tem um filho, você vai ajudar o filho dela a se formar ou a fazer qualquer coisa. Tem um exemplo, tem um menino que trabalha comigo direto, que é o Erlen, que é um menino lá do Rio de Santa Marta. Ele tem uma história maravilhosa, ele até tá hospedado na minha casa, ele até ia vir hoje, acabou não podendo. Ele era um menino que a mãe dele era faxineira e ele ia para... A mãe dele levava ele para fazer faxina junto com ele. E ela fazia faxina na casa de um cara que era cinéfilo. E todo dia que o menino ficava lá esperando, ele pegava um filme, botava um filme para ele ver e explicava sobre cinema para ele. Então é um menino que hoje trabalha no audiovisual, ele conseguiu, né, chegar, ele falou, ele pirou naquilo e ele sabe tudo de realismo italiano, ele manja de tudo quanto é filme, ele manja mais de cinema do que eu, na verdade. Ele tem uma cultura cinematográfica maior que a minha. Você vê o que é a atitude de um cara, de um patrão. O que a atitude desse cara fez com esse menino? Ele botou na cabeça dele que ele ia trabalhar no audiovisual e ele conseguiu, ele chegou lá, né? Então eu acho que a gente pode ajudar de muitas maneiras. Eu acho que todo mundo pode ajudar. E às vezes é uma atitude simples do lado da tua casa. Mostrar um filme para o filho da sua faxineira pode fazer com que esse menino mude a cabeça desse menino para sempre, né? Meu primeiro documentário eu fiz com a tia Dag, da casa do Zezinho, que é uma educadora maravilhosa, que é uma mulher que eu amo, que eu adoro. E ela fala muito isso, ela fala que o menino da periferia que chega aos seus 17 anos, ele é 50 vezes mais forte que um moleque de classe média. Porque ele passou por tanto perrengue de não ter 3,20 para pegar o ônibus, de ter que pedir para entrar, de não ter grana para comer, de ter que se... entendeu? Que esse menino que ele chega aos seus 17 anos, ele é tão mais forte que um cara de classe média que qualquer problema que tem Rivotril, enfim, não sei o quê, vai para terapia, vai para não sei o quê, vocês sabem, né, do que eu estou falando. Então, então, na verdade, esse trabalho de autoestima é um trabalho muito... A tia Dag faz isso, ela faz o menino entender que ele é mais forte que o cara da classe média. E quando o menino da periferia entende que ele é mais forte do que o cara da classe média, ninguém segura mais ele. Porque é uma questão de autoestima, que é o que o Racionais fez com a periferia, por exemplo. Entendeu? O Racionais mudou a cabeça da molecada na questão da autoestima. O moleque tinha vergonha de dizer que ele era da quebrada, o moleque hoje em dia ele bate no peito e fala, eu sou da quebrada sim. Entendeu? Né? Então, isso muda tudo. A tia Dag tem uma história maravilhosa que ela conta, que ela fala ela tinha uma menina que era prostituta no Parque Santo Antônio. E aí ela chegou para a menina e falou para a menina assim, pô, vamos lá para casa do Zezinho, pro Zezinho estudar, não sei o quê, vamos lá. A menina falou assim, não, vai dizer que você nunca pensou em ser puta, tia Dag. Tia Dag falou assim, olha, pensar em ser puta, eu já pensei, mas se eu fosse ser puta, eu ia ser puta em Brasília, não aqui. Cada ia ter R$3.000 a transa, entendeu? E rapidinho eu ia ter um apartamento, eu ia falar um monte de língua, ia casar com um italiano se eu quisesse, entendeu? Aqui no Parque Santo Antônio, daqui a 2 anos você tá morta, entendeu? A menina olhou para a cara da tia Dag assim, né, ficou olhando. No dia seguinte, bateu na casa do Zezinho e falou assim, tia Dag, eu quero ser puta em Brasília, você me ajuda? Falou assim, venha, vamos estudar. A menina aprendeu a falar línguas, não sei o que, e se formou em odonto. Faz uns 3, 4 anos, a menina é dentista hoje, assim. Então, assim, eu acho que essa coisa do estímulo, sabe? De pegar quem está do teu lado e dar uma força para ele, falar, puta, vamos lá. Oi? Já fiz. Sabe, em relação ao junho, outra coisa que eu fiz, assim, agora que eu não trabalho mais na Folha, eu posso contar. A primeira coisa que eu fiz foi botar o filme pirata na internet, com codinome, entendeu? Porque eu quero que as pessoas vejam, não quero que fique restrito. Se o pessoal da distribuidora, né,
Thaís, não bota isso, que o pessoal da distribuidora vai me matar, hein? Eu mesmo pirateei meu próprio filme, porque eu queria que as pessoas vissem. Não queria que ficasse preso numa plataforma como iTunes, entendeu? Que o cara tem que botar e tudo. Então, eu acho que a gente tem que espalhar e a gente tem que estimular quem está do lado. Sabe? Uma pessoa que está do teu lado, cara, que você pode estimular, já valeu. Já é muito. Já é muito. Aqui, olha, tem uma... Tá aqui na... Não é para fazer baixar a energia dessa sua fala, mas vocês iam falando e veio à minha cabeça a cena, já que estamos falando de filme, do Macunaíma, né? Uhum. A primeira cena de Macunaíma é aquele ator maravilhoso, que eu esqueci o nome. Grande Otelo. O Grande Otelo, sendo parido, nascendo. E o que ele fala? Ai, que preguiça. Né? Então, vinha forte isso, e eu acho que temos, né? Não como povo, não sei, isso existe. Eu, até janeiro, sou psicóloga, eu sou Vânia, psicóloga, estudo psicanálise, pratico um pouco. Eu era psicóloga na Secretaria de Saúde da Prefeitura. E depois, e com o Dória, essa história toda, e as propostas de mudança do IPREM, né, aconteceram algumas manifestações na porta, perto do sindicato dos psicólogos, tinha outro sindicato envolvido, e perto lá da prefeitura. A maior parte das pessoas que fizeram deram mais volume e deram concretude a essa manifestação, era o pessoal da educação. Tinha pouca gente da saúde, eu ouvi algumas pessoas de outros lugares, mas ficava me perguntando por que é que os meus colegas e por que é que mais gente não estava ali, né? Então, por isso que eu lembro de preguiça, é o quê? Alguém que vai... Tá bom, foi alguém lá, estão tratando da questão por mim, né? Eu vejo e me incomoda. E eu também, às vezes, posso ter sido ou ser acomodada, né? E aí as coisas não andam, né? Aí não acontece a manifestação. Neste caso, até ela teve algum efeito, né? Ela também cresceu um pouco quando foram fazer manifestação na frente da Assembleia. Mas acho que é alguma coisa que se pratica muito pouco. Uhum. Até aquela que ela tinha falado agora, né? As pessoas que vieram até aqui estão fazendo alguma coisa. Pior as pessoas que só ficam dando like no Facebook ou assinando petição online achando que estão fazendo alguma coisa, né? Vim debater, eu acho que já é uma atitude legal, assim, sabe? Desculpa, me atrapalhei agora na sua pergunta. É acomodação, é preguiça, é medo, é isso? Não, era só um depoimento. Não, mas eu acho isso, assim, acho que vir debater já sair de casa, tirar a bunda da cadeira, eu acho que já é alguma coisa, entendeu? Né? Pode não ser tudo que a gente pode fazer, porque a maioria das pessoas acha que dá um like no Facebook, a pessoa bota lá, fulano tá precisando de não sei o quê, você dá um like e acha que fez alguma coisa, não fez, entendeu? O like não é nada, nada. Né? E acho que as pessoas estão sim acomodadas, as pessoas perderam um pouco a esperança, né, de que alguma coisa pode acontecer. O filme fala muito isso, né, de que quando começou... Isso é a teoria do Marcos Nobre, né, que quando você no governo Fernando Henrique Cardoso começa essa coisa do governo de coalizão, em que todos os campos ideológicos diferentes se juntam, né? Enfim, na base do toma lá da cá, como sempre funcionou. Então, te dou um ministério aqui, você é meu adversário, eu te dou um ministério, você vota comigo, enfim. O sistema político ele se blinda de alguma maneira, né? E a população acaba vendo que nada do que você faça pode atingir de alguma maneira esse sistema político, porque se a oposição e a situação estão juntas no mesmo governo, né? Esse governo de coalizão que o Fernando Henrique começou a fazer e depois que o Lula continuou fazendo, enfim, de tal, PFL misturado com PMDB, misturado com PT, misturado com PCdoB, misturado com todo mundo. Eu falei, agora que está todo mundo junto, como é que eu faço? Se eu vou reclamar para quem, entendeu? Como é que eu me defendo? Como é que eu me defendo de um governo que a oposição e a situação estão juntas, em troca de cargo, em troca de ministério, em troca de dinheiro, né? Como a gente viu, né, em vários momentos, no caso do mensalão, enfim.
Então, quando você vê isso, você fala, caraca, eu tô ferrado, não posso fazer mais nada, porque como é que eu vou reclamar lá com quem manda? E aí começam esses movimentos horizontais, que na verdade a sociedade desiste de falar com o sistema público, né, com os políticos, enfim, com quem manda, e a sociedade passa a falar com a própria sociedade. Né? Então, eu acho que o único jeito de você conseguir atingir esses caras de alguma maneira é a sociedade falando com a própria sociedade. Né? E mesmo assim, você não tem garantia nenhuma de que você vai conseguir ser ouvido. Porque os caras estão blindados. Os caras estão completamente blindados. Né? A gente está falando muito da eleição presidencial, mas essa eleição presidencial tem uma importância muito menor do que a eleição para o Congresso. Né? Você pode botar Jesus Cristo de presidente, cara. Se a gente não votar direito no Congresso, não vai adiantar nada. Nada. Se a gente não mudar esse sistema de toma lá da cá, enfim, não vai ficar tudo igual. Os interesses, os lobbies dos empresários, do agronegócio, do não sei o quê, a bancada da bala, esses caras vão continuar nadando de braçada lá e a gente vai continuar aqui ferrado, enfim. E a única coisa que consegue balançar um pouco esses caras são as grandes manifestações como a de junho. Né? Só que nesse caso a gente teve essa ejaculação precoce que o Sérgio mencionou, entendeu? A gente balançou, os caras ficaram em pânico, votaram um monte de coisa rapidinho logo depois de junho, a população acalmou e os caras voltou tudo a ser como era antes. Né? Então eu acho que é bem complexa a situação. Boa noite. Primeiramente, me chamo Lucas. Fora Temer. Fora Temer. Eu me chamo Lucas, eu sou editor de vídeo. Achei seu filme foda pra caralho. Legal. Pô, muito bem trabalhado. Assim, eu acompanhei na época que rolou, em 2013, eu estava acompanhando, eu já estava trabalhando com audiovisual, acompanhava tudo que era vídeo pela internet, acompanhava a TV Folha, e já imaginando que a galera ia compilar isso em algum momento, e vendo aqui agora, lembrando de tudo aquilo que passou, como que eu estava em Ouro Preto, que aparece no filme. É foda pra caralho, assim, ver como a gente consegue, apesar de não dar uma resposta, você trazer a memória disso, manter a memória viva. A minha pergunta eu sou formado em jornalismo, mas achei interessante esse filme estar aqui numa discussão de psicanálise, de psicologia, assim. E eu fiquei pensando nessa pulsão que o tempo todo, assim, tentando juntar esses temas, que era a temática do filme e a temática do evento como um todo, a questão dessa pulsão de sociedade que meio que faz um acompanhar o outro, né? Eu acho que no documentário está muito presente de ver como as pessoas, vendo o que estava acontecendo inicialmente ali nessa manifestação que no começo é menor, elas vão para a rua e se imbuem desse espírito meio heróico e acreditam numa espécie de romance, de revolução, e eu senti isso, estou falando isso porque eu senti isso naquele momento, e aí todos vão, né, nessa pulsão, eu não entendo, eu vou falar termos genéricos porque eu não entendo de psicanálise, e parece que tem uma pulsão de todo, não, agora vamos todo mundo junto fazer isso aí você vê que tem um grupo de pessoas fazendo, eu vou fazer também. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que eu acho que é um tema interessante, né? E juntando também o que acontece hoje, né? Que é o contrário também. Eu tenho a impressão que, às vezes, por exemplo, eu trabalho em um ambiente que não é exatamente um ambiente de esquerda, né? E eu sinto, muitas vezes, um certo medo de falar alguma coisa e ser rechaçado de alguma forma, saca? Em outras oportunidades dos trabalhos, eu senti uma certa pressão por ter superiores que tinham uma ideologia contrária à minha. Então, eu permanecia calado, e eu sinto que isso está na sociedade hoje, né? Às vezes, falar sobre alguns temas pode te prejudicar ou pode pôr as pessoas contra você, assim. Então, eu queria pensar como que funciona essa pulsão nesse momento, em 2013, que está presente muito claramente no filme, da menina, principalmente, que fala que estava ali por causa da PEC, mas não sabe falar que PEC era, obviamente ela estava ali, porque as pessoas estavam indo para lá, porque era tipo a necessidade de estar indo para lá, porque está todo mundo indo para lá. E hoje eu acho que é o contrário, né? A gente não faz nada porque ninguém está fazendo nada, né? Então, eu acho que tem uma pulsão de comunidade aí. Como que funciona isso? Não sei se tem como explicar isso através da psicanálise. Valeu, obrigado. Olha, tem uma coisa que é necessário a gente pensar, né? Na nossa sociedade, nessa sociedade ocidental que nós vivemos, né? A potência individual ficou muito restrita, né?
Então, essa potência tem que ser delegada no nosso sistema cultural, tem que ser delegada para grupos, para alguém, para político, para e aí a porca torce o rabo, né? Porque acontece, por exemplo, como no documentário está mostrando, né? Quando todos os grupos começam a se manifestar, de direita, de esquerda, não sei o que lá, um dos manifestantes diz, mas o que é isso? Agora vale tudo? Eu vou embora, isso não vale nada, né? Eu não tenho solução para isso, não tenho respostas. A gente pode pensar, entender e protestar, né? Individualmente, mas é assim, a nossa sociedade está construída desse jeito, né? O Freud tem um trabalho que chama Psicologia das Massas e o Eu. Nesse trabalho, ele descreve o comportamento da massa, que hoje é semelhante ao que a gente pode descrever da rede. O que foi massa no século XVIII, século XIX, que desestabilizou o poder, não é? Hoje, o comportamento é muito parecido com o comportamento que a gente tem na rede. É quase uma coisa acéfala, que precisaria de um líder e se coloca na mão de um líder para que esse líder dê o caminho. E, historicamente, as sociedades ficaram muito hipnotizadas por esses líderes poderosos, como Hitler ou como outras dezenas, que o Hitler é talvez a maior assombração para todos nós, né? Mas, historicamente, é fácil você colocar o seu eu na mão do outro, que parece que sabe tudo, que sabe qual é o caminho, Esse é o comportamento da massa. A massa junta, só isoladamente, cada um de nós tem um pensamento. Quando a gente se junta num grupo com essas características de massa, a gente perde a nossa capacidade de discriminar, de pensar, e vai junto. É o estouro da boiada, você vai junto com o grupo. Eu não sei se respondo ao que você está dizendo, mas o momento em que você vai se diferenciar da massa, da rede ou do grupo é aterrorizador. E toda vez que existe um movimento de diferenciação, o que é considerado diferente é colocado no lugar do louco, do pedófilo, do ladrão. Então, tem todo um sistema para impedir que a nossa singularidade apareça diante da massa. A nossa singularidade ela é colocada como se fosse uma perversão, para a gente não pensar, porque, sem dúvida nenhuma, enquanto gado, a gente é muito mais manipulável do que enquanto pessoas capazes que pensam e que refletem e que têm ideais, sei lá, qualquer crítica que a gente possa fazer à sociedade, a nós mesmos. Então, eu acho que é por aí a resposta que eu posso te dar. Eu acho que a gente tem que, na verdade, eu acho que o consenso é impossível. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças, assim. Acho que está faltando um pouco disso, assim. Todo mundo às vezes tenta buscar um consenso, o consenso não vai rolar. Se a gente conseguir conviver com as diferenças, eu acho que tudo funciona. Acho que esse é o gol que a gente tem que procurar, assim. Então, se você tem um superior hierárquico que tem uma posição política diferente de você, e se você pensa diferente do cara e ele vai te reprimir por conta disso, eu acho que isso é um absurdo total. As pessoas tinham que aprender a lidar com opinião diferente, a lidar com argumentos, enfim, trabalhar dessa maneira. E a gente está, às vezes eu sinto que a gente está indo para um caminho que é o oposto disso, né? Eu acho que essa coisa do algoritmo do Facebook, eu acho que é uma coisa perigosíssima, que acaba levando sempre as mesmas opiniões para você, né? Então, o cara que tem um determinado pensamento, ele começa a procurar vídeos que são relacionados àquilo, e quando ele vê, ele só está vendo aquilo, ele não está vendo diferente. Eu acho que assim, a gente tem muitas críticas à Folha. A Folha é um jornal, enfim, que eu trabalhei muito tempo, mas a Folha me ensinou isso, né, de que o contraditório, de que o diferente tem que ter um espaço ali, enfim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que procurar, assim. Acho que as ideias têm que conviver de alguma maneira, assim. Queria comentar algo que você estava falando sobre a estrutura social e como a gente individualmente pode mudar isso.
Eu acho que as cotas raciais, por exemplo, ela tem um grande problema que é no tamanho delas. Assim, deveria ser, eu acredito que deveria ser muito mais amplo, porque eu entendo que toda a estrutura social ela está funcionando como uma forma na sua manutenção de privilégios. Então, a partir do momento que os juízes são as pessoas filhos de elite que têm a possibilidade de serem bancados para estudar e chegar lá, eu acho que a gente individualmente tem que ir contra isso. De que forma? Estabelecimento de cotas em contratações, estabelecimento de cotas nos convidados de eventos que a gente realiza. E aí, eventualmente, o currículo ele não vai ser na altura do currículo da classe média, da elite, mas aí a gente vai ter que fazer um esforço maior para talvez treinar aquela outra pessoa que não teve as mesmas oportunidades e equilibrar, tornar nossas equipes mais heterogêneas, nossos colegas de eventos e, enfim. Eu acredito que individualmente a gente tem esse dever e esse poder, assim. Eu acho muito, só um relato breve, assim, eu pego muito a ponte aérea e para mim a coisa mais constrangedora é ver o quanto que os aeroportos são dominados por homens brancos. 98% brancos, enfim. E eu acho que a gente precisa mudar isso na forma que a gente conduz equipes, eventos e afins. Você tem toda a razão, eu acho. Acho que é super triste de ver isso, né? Principalmente sabendo que na periferia, enfim, nos bairros mais pobres, a gente tem uma cultura que é infinitamente mais rica do que a cultura que a gente vê desses homens brancos e individualistas e, enfim, usurpada, eventualmente. Exatamente. Eu acho que você pode até, ter na hora que você abre as cotas, que alguém não tenha o mesmo currículo acadêmico que um determinado cara da classe média, mas esse cara tem uma sabedoria, tem um conhecimento que é muito superior muitas vezes ao cara o cara que tem aquele currículo acadêmico impecável, assim, né? Eu acho que o rico depende do pobre para tudo. O rico depende do pobre para fazer a comida dele, para acender a luz, para construir a casa, entendeu? O pobre não depende do rico para nada. Isso faz do pobre um cara muito mais forte do que o rico. O engenheiro não faz nada sem o peão. O peão, no bairro dele, ele vai lá e ele faz a casa dele sozinho, cara. E a casa dele está de pé, e o bairro inteiro está de pé, sem um engenheiro. O engenheiro sem o pobre não faz nada. Entendeu? Então eu acho que muito boa essa imagem, muito boa. Gente tem que valorizar essa cultura, que é uma cultura que não é acadêmica, né? Que não é, mas é uma cultura incrível. Aquilo que a gente estava falando de que o moleque da quebrada ele é muito mais forte do que o moleque de classe média. Então eu acho que isso tem que ser valorizado como uma cultura que é válida também. Não é só o que está na academia que é válido. Tem milhares de outros saberes que são tão válidos quanto, ou às vezes, muitas vezes até mais válidos do que os saberes acadêmicos, que ficam ali naquela coisa, verborrágica ali, não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que valorizar esses outros saberes, né? Você tem que trazer esses caras que têm essa pegada. E isso vale para tudo, na sua formação de equipe, no evento que você vai fazer, enfim. Eu, por exemplo, nas minhas equipes, eu só trabalho com moleque da quebrada. As minhas equipes de filme, só molecada assim, que vem do Cinema Nosso, que é um... então, vamos conversar depois. Porque, assim, tem o Cinema Nosso, por exemplo, que é uma ONG que foi criada pela Katia Lund, que é minha parceira, com o Fernando Meirelles, depois do Cidade de Deus, que trabalha formando a molecada das comunidades no Rio para trabalhar no cinema, entendeu? Eles são maravilhosos. E esses moleques são muito mais foda do que qualquer outro que eu venha trabalhar, assim, sabe? Então é isso, acho que a gente tem que... Esse estímulo cara, no teu dia a dia. Em cada coisa que você faz, você consegue estimular, você consegue trazer. E o grande lance, eu acho que é valorizar esses saberes que são muito, muito, muito valiosos. Acho que tem que lembrar que existe toda uma propensão à homogeneização e o achatamento dos saberes na nossa cultura, não é?
não só as singularidades vão sendo apagadas, mas a gente tem todo um infeliz trabalho de achatar os saberes e ficar dentro de um pensamento de elite mesmo, em que os saberes não são valorizados, né? E não são mesmo. Mas isso em tudo. Eu trabalho, por exemplo, com... comecei a fazer uma pesquisa, que a Leda foi minha orientadora, que era sobre problemas alimentares. Anorexia, bulimia, mentalidade de dieta, uma coisa que está totalmente difundida na sociedade. Aí também é o saber individual de cada um sobre o que gosta de comer, como sente a saciedade, se tem fome, se não... Uma coisa que seria banal do dia a dia, esse saber também foi arrasado, né? Então, o saber individual, os saberes dos saberes populares, tudo isso, a tendência cultural, né? A tendência civilizatória é passar um trator em cima de tudo isso e ficar com um saber supostamente científico, que tenha científico e, em tese, seria superior ao saber de cada um de nós. Então, é uma luta, eu acho que é uma resistência. Nas menores coisas, diariamente, você recuperar a sua potência, saber que você tem sua potência, e em coisas banais, até no que você gosta de comer, de repente, a Matrix te engoliu, né? Então... assim que eu vejo, pelo menos, a vida cotidiana. Sempre uma luta para você se preservar a singularidade e o seu saber. Mas é que a gente vive numa cultura de massificação, né? Isso destrói as individualidades, né? Então, o teu entusiasmo, eu admiro muito, né? Porque você se opõe a isso, né? Você como pessoa. Mas isso é muito difícil, né? A gente é engolido mesmo, né? Sair da zona de conforto. Mas a gente... Mas isso é... Mas para sair da zona de conforto tem que entrar nela primeiro, né? Às vezes tem gente que nem essa possibilidade tem, né? Muito boa. Bom, gente, acho que estamos mais que na hora, né? Então, vou encerrar, agradecer a participação do João. É muito bom conversar com você. Seu filme é maravilhoso. Muito obrigada. Eu adorei também. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, viu, gente? Agradecer também a participação da Leda. Hoje é o último filme do terceiro módulo, que é Poder. A gente volta em outubro. Em setembro nós não vamos ter o ciclo de cinema e psicanálise, mas em outubro a gente volta. Daqui uns dias o folder com os filmes vão estar na internet, vocês vão ter acesso, tá bom? Porque ainda não ficou pronto e eu não me lembro de cor quais vão ser os filmes, mas tenho certeza que vocês vão gostar. O último módulo, o quarto módulo, é distopia. Então, nós vamos trabalhar sobre a distopia. Afinal, nosso mundo começa distópico em 2013 e, ao que parece, continua distópico em 2018. Então, nós temos que enfrentar a questão de que o sonho acabou e nós estamos numa situação muito perigosa. Muito obrigada a vocês. Estou aqui com a minha filha. Vai lá.